No vídeo de hoje quero considerar com você o que alguns cientistas defendem sobre a vida humana no planeta Terra e o futuro do planeta. Também o que a grande maioria das religiões ensinam sobre esse assunto. E mostrar para você o que o verdadeiro Deus revela por meio da Bíblia sobre a vida humana na Terra e o futuro do planeta. Vem comigo, vamos ao vídeo, vamos às informações. Alguns cientistas defendem fortemente a ideia de que o planeta Terra e a vida humana não têm objetivo. Ensina que a vida chega ao seu fim e que acaba. Assim também se dará com o planeta Terra. Alguns diziam que antes era 13 milhões de anos, só ia destruir o planeta. Agora diminuíram para 5 milhões de anos. Essas são as previsões de alguns cientistas. Outros preveem que talvez nesse curso a Terra seja atingida por um grande meteoro ou um grande cometa. É isso que alguns cientistas defendem. E o que dizer da religião? A grande maioria das religiões, elas ensinam algo parecido com relação ao planeta Terra. Dizem que o planeta é como uma espécie de campo de treinamento, em que Deus usa para refinar a fé daqueles que vão ser levados para o céu. E depois ele queimará o planeta. É isso que a grande maioria das religiões ensina. Mas o que a Bíblia, o que o verdadeiro Deus nos revela por meio da Bíblia sobre a vida humana e o futuro do planeta? Então nós vamos recorrer ao livro de Gênesis para obter resposta a essa pergunta. E as respostas, elas dão o que pensar. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, no finalzinho do sexto período criativo, Deus, ele cria o homem e depois a mulher. No finalzinho do sexto período criativo, que a Bíblia chama de sexto dia. No capítulo 1, versículo 28, Deus deu uma tarefa ou uma designação para o primeiro casal humano, que cumpri-la sem dúvida seria extremamente satisfatória e prazerosa para Adão e Eva. Deus os abençoa, como diz o versículo 28 do capítulo 1. Depois ele diz: tenham filhos, tornem-se muitos e encham e dominem a terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Esse texto destaca para nós o objetivo ou propósito pelo qual Deus cria o primeiro casal humano. Então Deus, ao criá-los, ao estabelecê-los no jardim do Éden, ao dar essa ordem ao primeiro casal humano, Deus diz que eles iriam, com seus descendentes, ampliar as fronteiras do paraíso e encher a terra, porque iam se tornar muitos, uma perspectiva de viver para sempre. E por que nós chegamos a essa conclusão? Porque o capítulo 2, no versículo 16 e 17, explica para nós o seguinte: Deus, ele deu ao primeiro casal humano esta ordem: de toda árvore do jardim você pode comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Uma ordem clara de Deus e simples, razoável,
podemos dizer assim, porque havia uma infinidade de outras árvores frutíferas ali no jardim e que o homem tinha acesso livre a elas. Deus disse que eles não deveriam comer de apenas uma única árvore. E ele tinha o direito de dar essa ordem para o primeiro casal porque ele era o Criador e era o soberano. Os humanos deviam obediência ao Criador, deviam obedecer ao seu Criador soberano, supremo. A existência, a permanência deles no planeta Terra dependia de obedecer essa ordem. Se eles não tivessem comido do fruto da árvore, como Deus disse, eles estariam vivos até hoje. E nós, consequentemente, também estaríamos vivos. E perfeitos. Mente perfeita, corpo perfeito, saúde perfeita. Era isso que Deus tensionava para o primeiro casal humano. Mas a Bíblia, ela explica para nós que Satanás, o diabo, sentiu inveja de Deus, de ter a adoração dos humanos aqui na terra. Ele queria para si algo que não lhes pertencia. O que ele fez? Usando uma serpente, ele enganou a mulher. E ela comeu do fruto da árvore, que também deu ao seu marido, que também o comeu. Então eles desobedeceram a ordem clara de Deus. E o resultado, eles morreram assim como Deus havia anunciado. Como destaca Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6 e o versículo 19. O que nós aprendemos aqui é que Deus ele fez o homem para viver para sempre. O que levou o homem a perder o favor de Deus e morrer foi a desobediência. Mas que dizer dos descendentes de Adão? Será que Deus ainda tem como objetivo ou propósito preservá-los para sempre aqui na Terra? Bem, isso será assunto para um outro vídeo, mas nós vamos ver aqui o que a Bíblia ela ensina, ou que Deus nos revela com relação ao planeta Terra. No livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 4, ali destaca que a terra permanecerá para sempre. No Salmo 104, versículo 5, ali diz que Deus estabeleceu a terra firmemente sobre os seus alicerces e nunca, jamais será abalada. Então, a terra não será engolida pelo sol, a terra não será atingida por meteoros gigantes, a terra não será atingida ou destruída por cometa ou por fogo. É o que Deus nos garante, de acordo com esses textos. Por quê? Porque a Bíblia ela passa a destacar o seguinte: Isaías profetizou com relação à terra, no capítulo 45, versículo 18, ele disse que Deus, o verdadeiro Deus, formador dos céus e da terra, criou a terra não simplesmente para nada, mas que a formou para ser habitada. Então a garantia que Deus nos dá é que a terra continuará a ser habitada. Jesus Cristo, no seu famoso Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, versículo 5, ele disse que as pessoas mansas, por exemplo, aqui ele fala assim: felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Que terra Jesus estava se referindo? Evidentemente a terra em condições paradisíacas, diferente da que nós observamos hoje. Não na atual condição que está hoje. Jesus não estava se referindo à terra degradada em sentido moral, espiritual e físico, como se encontra hoje. Evidentemente, Jesus estava se referindo à terra como um paraíso. Esses são os fatos que nós apresentamos aqui de acordo com o que Deus nos revela por meio da Bíblia. Quando nós consideramos o que Deus ensina por meio da Bíblia,
fica claro que alguns cientistas e a grande maioria das religiões andam na contramão do que Deus nos revela por meio da Bíblia. Diante dos fatos aqui apresentados, você tem duas opções diante de si: deixar que outros lhe digam o que pensar e em que acreditar, ou examinar algumas das provas por si mesmo e chegar às suas próprias conclusões. A decisão é sua.